Bem-vindos a mais um estudo de casos do Rabujo. Nessa semana, nos debruçaremos sobre os tristes eventos que aconteceram no dia 2 de junho de 2020. Uma mãe, empregada doméstica, uma vez que as creches estão com os trabalhos suspensos em Recife por conta da pandemia do coronavírus, levou seu pequeno filho de 5 anos, Miguel, na casa da patroa. Acontece que, em um determinado momento, a patroa requisitou que a empregada levasse a cadela para passear no térreo. Nisso, a criança Miguel ficou sob os cuidados da patroa, enquanto essa mesma patroa usava os serviços de uma manicure que atendia a domicílio. A criança, sentindo falta da mãe, foi ao elevador. Em um primeiro momento, a patroa foi até lá, aparentemente fala rispidamente com a criança e retorna com ela para o apartamento. A criança mais uma vez tenta chegar ao elevador para tentar encontrar a mãe. Nisso, de forma absolutamente displicente, aparentando falta de paciência, a patroa simplesmente aperta um botão e deixa a criança sozinha, à própria sorte, no elevador. A criança, a princípio, parece relativamente desorientada. O elevador primeiro para no 7º andar. A criança, confusa, ela fica um momento decidindo se sai ou não. Ela permanece no elevador. O elevador sobe para o 9º andar. A criança, então, sai de lá. E ao chegar no 9º andar, que é utilizado para guardar equipamentos de ar-condicionado, a criança segue para a janela. Quando, então, chama pela mãe. Entretanto, nesse momento, a criança perde o equilíbrio e sofre uma queda. A mãe, ela escuta um barulho e retorna. Ela é informada que uma pessoa caiu do prédio e lá encontra o filho, agonizando. Um médico morador do local ainda presta socorro, mas a criança, ela não suporta os ferimentos e vem a óbito. A patroa, que é primeira-dama do prefeito de Tamandaré, ela chegou a ser presa e conduzida, foi até a delegacia onde prestou depoimento. Pagou fiança de R$20 mil, sendo solta para responder por seus atos em liberdade. Como se o caso não pudesse ficar mais complicado, na quinta-feira, dia 4 de junho, foi descoberto que o prefeito de Tamandaré mantinha a sua empregada na folha de pagamento da prefeitura. Consta que a empregada ocupava cargo em comissão e o posto de gerente de supervisão, lotada na prefeitura de Tamandaré. A empregada, entretanto, consta que não sabe como que seu nome foi parar na folha de funcionários públicos da prefeitura e que recebia seus vencimentos diretamente das mãos dos patrões. Observando as informações que foram noticiadas e encontradas na mídia, vamos fazer o nosso estudo de caso dessa semana. Segura aí para ver quais são as respostas mais adequadas para esse problema, segundo a boa técnica do direito penal. De forma precedente, cumpre a gente fazer uma menção breve à coletiva de imprensa da Polícia Civil do Pernambuco, que aconteceu na quinta-feira, dia 4 de junho. Ela oferece uma sucinta e breve análise dos fatos que foram reconhecidos pela autoridade policial nesse evento. E nessa ocasião foi possível observar de forma a montar uma cadeia cronológica de eventos que a criança tentou entrar uma primeira vez no elevador atrás da mãe, que a havia deixado sob a responsabilidade da moradora, e enquanto passeava com o cachorro. Isso foi um período curto de tempo, mas o suficiente para a criança tentar entrar no elevador uma vez. Foi retirada e a criança retornou ao elevador e, infelizmente, nesse momento nós identificamos um fator determinante para alterar nosso juízo técnico-jurídico do ocorrido. Nós identificamos que a criança, enquanto apertou botões, a moradora, possivelmente cansada de tentar tirar a criança. A gente não pode fazer juízos subjetivos nesse caso. O fato é que a gente observa que ela aperta um outro andar superior ao do apartamento em que residia e a criança acaba de forma inesperada pela investigação, por assim dizer, ficar só na unidade, no elevador, melhor dizendo,
Então ela sobe, para no primeiro andar e depois, ao abrir a porta do 9º andar, ela desembarca. Ao descer do elevador, a câmera encerra com a abertura pela porta da saída de incêndio e, na sequência, é possível observar ainda, em termos cronológicos, que pouco tempo depois há, lamentavelmente, a queda. Nós tivemos informações de que a criança ainda chegava a gritar pela mãe, possivelmente ela viu a mãe na via pública, onde passeava com o cachorro e, lamentavelmente, acabou por cair. Levando em conta que os fatos levantados pela Polícia Civil são congruentes com a realidade e que nenhum fato novo, superveniente, chegará ao processo e mudará sensivelmente as provas que já foram coletadas, nós temos aqui um caso clássico de homicídio culposo na modalidade omissiva imprópria. Note que a empregada, ao ter que realizar o trabalho externo de levar o cachorro para passear, deixou a criança sob os cuidados da patroa. A patroa, ao fazer isso, ainda que tacitamente, aceitou a responsabilidade de cuidar dessa criança e zelar pelo seu bem-estar. Daí nós podemos dizer que a patroa passa a ocupar a posição de garante, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, do Código Penal. Conforme o dispositivo citado, o dever de garante incumbe àquele que tem o dever e a possibilidade fática de evitar um determinado resultado penalmente relevante, no caso, a morte do pequeno garoto Miguel. Como se pode ver no vídeo, a patroa atuou a princípio com uma notória displicência e uma negligência flagrante em relação ao dever de cuidado que a ela incumbia. Colocá-lo no elevador, sem nenhum cuidado prévio, uma evidente incúria, que é a causa evidente de todo o desastre. Em todo crime omissivo impróprio há de se demonstrar um nexo de evitabilidade. Isso implica em um juízo hipotético, na qual nos perguntamos: se a pessoa em posição de garante, que nesse caso é a patroa, tivesse cumprido sua obrigação com zelo, nesse caso, cuidar da criança, será que teria ocorrido o resultado fatal? A resposta aqui não parece ser outra senão pela existência do nexo de evitabilidade. Cumpriria a patroa retirar a criança do elevador, não permitir que ele andasse sozinho por lá. E mesmo que ela reconhecesse a necessidade de levá-lo até a mãe, deveria ela, a patroa, acompanhar essa criança ao térreo sem deixá-lo sozinho dentro de um equipamento que ele não sabe mexer em razão da tenridade. Daí nós podemos dizer que a incúria negligente da patroa, ela é causa necessária para a ocorrência do resultado fatal, uma vez demonstrado, como falamos, o nexo de evitabilidade e a posição de garante nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, fundamentando, portanto, uma acusação de homicídio culposo. Notamos ainda que não existe nenhum elemento probatório que possa indicar, de forma razoável, que existiria um dolo criminoso da patroa em provocar a morte dessa criança, nem mesmo a título de dolo direto, nem mesmo a título de dolo eventual. Uma certa polêmica também acontece em razão da patroa ter sido conduzida para a delegacia e ter pago fiança, no que ela esperará em liberdade pelo desfecho de seu caso. Devemos dizer que esta polêmica não tem razão de ser para aquele que conhece os dispositivos do Código de Processo Penal. Conforme reza o artigo 321 do CPP e consideradas as particularidades do caso que nós estamos analisando, não sendo o caso de preventiva, e parece que aqui realmente não é o caso de determinação de preventiva, a fiança tem que ser fixada e a regra, devemos lembrar, no nosso direito processual penal, é que o réu responde em liberdade até o desfecho do seu caso. O montante de fiança que foi paga pela patroa de R$20 mil
ela encontra-se dentro dos limites fixados pelo artigo 325. Talvez pudéssemos alegar que a fiança poderia ser maior, mas sem ter ciência necessariamente da liquidez e do patrimônio do casal, ela fica num plano meramente especulativo. Por fim, como noticiado na quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, o nome da empregada doméstica consta no quadro de funcionários da Prefeitura de Tamandaré. Segundo consta no portal de transparência, ela ocupa o posto de gerente de supervisão, um cargo comissionado desde 2017, recebendo pouco mais de R$1.000 pela função. Ocorre que a empregada afirma que não sabe como o nome dela foi parar lá. A empregada acrescenta que sempre recebeu todos os seus salários diretamente das mãos dos patrões. Se esta acusação seguir o caminho que parece seguir, nós podemos dizer que, hipoteticamente, nós temos aqui a configuração de peculato nos termos do artigo 1º, inciso 1, do Decreto-Lei 2001/67, a Lei de Responsabilidade dos Prefeitos. Está assim descrito: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independente de pronunciamento da Câmara dos Vereadores, apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Sendo verdade que o prefeito municipal de Tamandaré registrou a empregada doméstica como uma funcionária fantasma para custear os salários da própria empregada doméstica, nós temos aqui uma hipótese de peculato que, pelo princípio da especialidade, vai para o Decreto 201/67, com uma pena de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Isso sem falar sobre a possibilidade de uma ação civil por ato de improbidade administrativa. Assim, considerando os fatos noticiados, nós deveremos concluir que a patroa deverá responder por homicídio culposo na modalidade comissivo por omissão, ou seja, um crime omissivo impróprio, conforme o artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, uma vez que a patroa deve ser responsabilizada pela incúria negligente no cuidado da criança, vez que, na falta da mãe, é a patroa que ocupava naquela situação a posição de garante e o dever de evitar o resultado morte. Some-se a isso que a fiança ela foi realizada nos termos da lei e, de regra, as pessoas devem responder pelos seus processos em liberdade, salvo aquelas hipóteses de prisão temporária ou prisão preventiva, o que aparentemente não é o caso. Ademais, se for verdade que a empregada doméstica é de fato uma funcionária fantasma na Prefeitura de Tamandaré e que isto é utilizado para custear os seus salários de empregada doméstica, o prefeito de Tamandaré deve ser responsabilizado nos termos do artigo 1º, inciso 1, do Decreto-Lei 201/67, Lei de Responsabilidade dos Prefeitos, pelo crime de peculato. E assim chegamos ao final de mais um estudo de caso do Rabujo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Acione as notificações para receber mais atualizações e estudos de caso que versam sobre situações relacionadas às ciências criminais. Até a próxima, pessoal!